O sistema eleitoral adotado no Brasil pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele tem uma peculiaridade que faz com que fique difícil a gente dizer se vai haver fraude ou não. Ele não permite a auditoria do resultado. A auditoria do resultado não é possível fazer. Assim, o que nós sempre afirmamos é que não dá para afirmar se tem fraude ou se não tem fraude no sistema eleitoral brasileiro. Você defende, por isso, que haja uma impressão dos votos? Sim, o que nós defendemos é o conceito mais amplo chama princípio da independência do software em sistemas eleitorais, que consiste em que sistemas eleitorais têm que ter uma forma de auditoria que não dependa do próprio software, do equipamento. Isso implica em haver o voto materializado de alguma forma que possa, independente do software, né, que o eleitor possa conferir e que depois da eleição possa ser feita uma auditoria pela recontagem desse voto materializado. Existem duas formas de fazer isso atualmente. Uma seria o voto escaneado. O eleitor escreveria o voto à mão, coloca numa máquina scanner que lê o voto e depois transforma ele em eletrônico. A outra é votar numa máquina como a urna eletrônica brasileira e ela imprimiria o voto para depois poder ser usado para recontagem. No Brasil, o modelo do processo eleitoral como um todo é sui generis. Só aqui no Brasil, não acontece isso no resto do mundo, há uma entidade que tem os três poderes republicanos relativo ao processo eleitoral. Nós chamamos de justiça eleitoral normalmente, mas ela é muito mais do que a justiça. Ela é o executivo eleitoral, porque faz as eleições, e ela é o legislativo eleitoral no sentido que regulamenta as eleições, inclusive a fiscalização. Ela dita as regras de fiscalização e os partidos, se quiserem enfrentar essas regras, tem que entrar o juiz que vai julgá-lo. Então, há um receio dos partidos em enfrentar a justiça eleitoral, porque sabem que são juízes que vão julgá-los, e então a maioria ficam quietos. Nós declaramos isso. O principal problema do processo eleitoral brasileiro, que provoca a falta de transparência, sem possibilidade de auditoria do resultado, é o acúmulo de poderes da justiça eleitoral. E quando a gente acha que ela não fez alguma coisa certa, nós entramos com uma ação e quem vai julgar são eles próprios. Os próprios juízes são administradores, são réus e juízes no mesmo processo, a gente nunca ganha. Esse é o grande problema, essa falta de três poderes, separação de poderes no processo eleitoral brasileiro, e é só no Brasil que acontece isso, é que provoca a falta de transparência. Por isso que aqui nós temos os sistemas cujo resultado não pode ser conferido, e no resto do mundo já está se usando urna eletrônica de uma segunda geração, do outro modelo, ou com voto impresso, ou com voto escaneado, que permite a auditoria do resultado. E a Justiça Eleitoral, esses anos todos, sempre teve como defesa a desqualificação dos críticos, digamos assim, do processo eleitoral brasileiro. Há concentração demasiada de poderes no processo eleitoral que resulta em falta de transparência. Por causa dessa falta de transparência, as urnas eletrônicas se tornaram inauditáveis. A sociedade civil, OAB, partidos, Ministério Público não tem como conferir o resultado da eleição. E terceiro, por causa desse motivo, as urnas eletrônicas brasileiras, o modelo de urnas brasileiras tem sido rejeitado no resto do mundo. E as propostas que esse relatório apresentou foi de que fosse feita uma revisão na legislação para distribuir melhor os poderes no processo eleitoral, para deixar o TSE apenas cuidando do contencioso jurídico, e a regulamentação, a operação e principalmente a fiscalização saísse do controle do TSE. E também fazer alguma regulamentação em nível legislativo, que isso aí vai se tornar depois projetos de leis que deverão ser apresentados daqui a um ano aqui na Câmara. Então foi esse o relatório que nós apresentamos, um relatório denso, bastante forte, está disponível na internet, e todo mundo vai poder ver que é bastante interessante o que tem lá.